Capítulo 9. A família. Ao lado do mestre Pedro e dos outros irmãos, fui me equilibrando espiritualmente, melhorando a minha visão espiritual. Tempos depois de ter encontrado meu filho, descobri Maria, meus outros filhos e alguns membros da família. Alguns encarnados, outros em colônias espirituais de recuperação. Maria era a esposa de Jonas, que veio para resgatar nossos filhos. Na verdade, aqueles que eram os meus netos eram os nossos filhos. Gilda e os meus outros filhos estavam aguardando uma nova chance. Eles seriam meus bisnetos. Eu não só reencontrei aqueles que amava, como ganhei outra família, outros amigos. Fui perdoado por Deus e recebi uma nova chance de crescer e prosperar, trabalhando. Foi assim que criei coragem e pedi ao mestre Pedro, dizendo-lhe que gostaria de trabalhar um pouco mais. Batendo de leve em minhas costas, ele me respondeu: eu já esperava por isso. Tenho quase certeza de que você será aceito no grupo de trabalho das zonas do Umbral, onde desenvolvo uma tarefa missionária. Caso seja aceito, pedirei ao nosso mestre para que fique na minha equipe. Ficar com o Senhor? Será que vou ganhar esse prêmio? Não sei. Depende mais de você do que de Deus. Todos os prêmios que vem recebendo são conquistas suas, respondeu ele. Chegou o grande dia. Eu iria conhecer o mentor responsável por esse novo trabalho que pretendia acrescentar à minha vida. Também estaria voltando para um plano espiritual, pois o umbral não deixa de ser um deles. Ao entrar na sala do mentor-chefe, fiquei sem fala pelo susto que tomei. Ele era o coordenador de equipe que, em uma época passada da minha vida, me ajudou muito. Recordei-me de que naquela época eu estava muito apaixonado por Maria. Ele me convidou para trabalhar em sua equipe, mas eu não quis porque não queria ficar longe dela. Mesmo depois de ele ter prometido que eu poderia vê-la um dia por semana, eu não aceitei. Depois de tantos anos, estava novamente à sua frente, pedindo para ocupar aquela vaga que um dia deixei para trás. Mestre, este é um amigo que vem se ajustando dia a dia conosco. Trabalha com dignidade e com muita presteza. Se o Senhor achar que ele pode preencher uma das vagas que estão abertas, eu pediria para que ele continuasse comigo. O mentor, sempre elegante, bem vestido, de aparência requintada, levantou-se, estendeu-me a mão e disse: seja bem-vindo. Aquela vaga ainda é sua. Ao lado de Pedro você vai se dar muito bem. Ele é um colaborador excepcional e talvez tenha sido essa aproximação entre vocês que contribuiu para que você se tornasse esse boníssimo ser. Eu ainda estava surpreso. Mal consegui responder. Obrigado, Senhor, pelas suas palavras. Pedro, o que me diz do nosso amigo tornar-se seu assistente? Ficarei honrado em dividir uma missão tão nobre com um amigo tão honrado, respondeu mestre Pedro. Então, desde já vamos acertar todos os detalhes para que ele assuma com você um cargo de confiança. Hoje mesmo pretendo negociar com o responsável por ele a sua transferência provisória para nossa colônia. Assim que eu retornar desse encontro, Pedro, me procure para acertarmos os detalhes finais. Estendeu a mão para nós, cordialmente. Fora da sala do chefe, eu perguntei ao mestre Pedro: não é você o responsável por mim? Não, respondeu Pedro. Eu apenas sou um dos seus instrutores. O responsável por sua estada entre nós é aquele índio por quem você teve pena. Lembra? E como lembro. Peço perdão a Deus todos os dias pela minha ignorância, respondi. Nos envolvemos em nossas tarefas de rotina e após um dia intenso de trabalho no hospital,
voltamos para pedir a resposta do chefe. Ele nos recebeu de maneira muito cordial, como sempre. Convidando-nos a sentar, pegou uma folha de papel, estendeu-a para mim e disse: leia e peça ajuda ao seu amigo Pedro. Caso esteja de acordo, assine, por favor. Fiquei espantado, pois ali constava toda a trajetória de minha vida. O que fiz e o que deixei de fazer, as passagens pelos presídios espirituais, as minhas últimas conquistas, etc. Passei para Pedro ler e ele respondeu: acredito que esteja tudo em perfeita ordem. Se ainda estiver disposto ao cargo, teremos muito trabalho pela frente. Assinei o meu novo propósito de vida espiritual. Por tempo indeterminado, iria trabalhar ao lado de Pedro, servindo aos meus irmãos encarnados e desencarnados até quando Deus assim o permitisse, embora o meu processo reencarnatório permanecesse em aberto. Deixamos a nossa cabana no alto da montanha para morar em uma colônia preparada exclusivamente para os espíritos que fazem o intercâmbio entre a crosta terrestre e o umbral. Uma colônia que fica bem próxima da terra, um recanto de paz, de beleza e de sabedoria. Ali existe o que chamamos de amor ao próximo e respeito mútuo entre companheiros de trabalho. Na parte norte da colônia ficam os homens e ao sul as mulheres. Alguns companheiros têm parentes entre as mulheres da colônia, então eles visitam-se constantemente. Sentado no jardim, observando os casais de mãos dadas passeando, eu ficava imaginando se um dia voltaria a ter Maria. Ficava muito feliz quando Maria e meus filhos iam àquela casa de caridade. Ter meus filhos e Maria ao meu lado era tudo o que eu queria de Deus, pois a minha alma não estava completa sem ela. Mergulhei nas zonas escuras. Foi lá que descobri que eu também estava luminoso. Não tanto quanto o mestre Pedro, mas no escuro eu era guiado pela minha própria luz. Quanto mais eu ajudava a resgatar irmãos sofredores e perdidos, mais alegria eu sentia dentro de mim. Percebi que isso aumentava a minha luz na escuridão. E eu continuava dando assistência na casa espírita na terra, pois esse compromisso era sagrado para nós. Todas as vezes em que era chamado pelo chefe, sentia um calafrio e pensava: é hoje que vai acabar a minha alegria. Mas respirava aliviado quando era informado ser apenas uma nova incumbência de trabalho. Trabalhando nas zonas de primeiros socorros, via todos os dias histórias iguais às minhas se repetindo, com pessoas que não tiveram forças para levar adiante a sua missão. Todos os irmãos que eu ajudava a levar para as celas me arrancavam lágrimas, faziam-me refletir sobre tudo o que passei e como foi válido para mim ter ficado um tempo por ali. Procurava transmitir esperança e força para eles. Animava cada um a ter humildade, paciência e cautela. Eu repetia muito para meus irmãos desventurados o seguinte: nós devemos vigiar sempre nossos pensamentos, valorizar a chama da vida, crer no Mestre Jesus e ter muita fé em Deus. Quando trancava a cela e saía, ia pelos corredores pensando: um homem sem fé é capaz de fazer coisas idênticas às que eu fiz. Mesmo sendo instruído, estudado, sem problemas de saúde nem financeiros, sem Deus no coração, está sujeito a cometer a mesma asneira que cometi: crime. O homem que carrega Deus no coração enfrenta todos os obstáculos de sua vida com resignação, luta e vence qualquer fator negativo que o afaste da luz. Eu precisei apanhar, bater, cair e me levantar. Precisei de amigos, de mestres de escolas e especialmente de Deus para me tornar um ser consciente dos meus deveres. Não sei quanto tempo ficarei nessa grande escola de luz, mas com certeza esta é uma fase maravilhosa em minha vida, pois cresço e aprendo todos os dias.
Uma coisa é certa: vou lutar e pedir a Deus para, quando retornar à Terra como encarnado, estar mais preparado para resistir às ilusões e às tentações mundanas. Se o Pai Maior continuar confiando em mim, certamente estarei lutando dia e noite pela minha vida e ajudando outros a seguirem os caminhos do Mestre. E voltava às minhas funções, fortalecido por esses sentimentos.